Então fala você ligado aqui no canal, sou o Eduardo Ferrari e trago notícias importantes do Vasco. Antes eu peço a tua inscrição aqui embaixo, tem um botão vermelho escrito inscreva-se para você que ainda não é inscrito aqui no canal. Dê essa moral aí, reforça a tua inscrição aqui embaixo, reforça o teu like aqui embaixo, é muito importante para o canal e de graça também. Hoje tem jogo contra a equipe do Grêmio, 5h30 da tarde, uma super transmissão aqui do canal, né? Uma transmissão cheia com pré-jogo, jogo, pós-jogo. Então, reforça aí a tua inscrição, repetindo aqui, reforça o teu like, porque o YouTube vai entender que você quer acompanhar o Vasco, o jogo do Vasco, e vai entregar aí no seu celular, na sua TV, no seu computador. Então, reforça aí a tua inscrição, repetindo, é de graça, não paga nada. Botão vermelho aqui no cantinho esquerdo do seu telefone, beleza? E deixa o like também, claro que é muito importante. Aproveita e copia o link do vídeo aqui, joga em grupos do Vasco, grupos de Telegram, de Facebook, e fala para todo mundo que tem vídeo novo aqui no canal. Antes de começar o vídeo, eu quero falar da campanha aqui do canal. É uma campanha muito importante, tá? Para um recomeço das transmissões dos jogos do Vasco aqui no canal Vasco Connection. É a campanha desse Pix aqui, passando na tela para você. O Pix do canal, gente, é e-mail, tá? Tem muita gente, pô, Eduardo, eu quero participar da campanha, eu quero ajudar o canal, eu quero te ajudar aí nesse projeto do canal Vasco Connection. Como é que eu faço? É através desse Pix que está passando na tela aqui, repetindo aqui, é eduvasco 199798 @gmail.com, gente. Toda ajuda é muito bem-vinda, é realmente uma doação para o canal Vasco Connection aqui, para um recomeço de história muito importante, mas muito importante mesmo. Repetindo, hoje tem transmissão direto de São Januário, num grande jogo, num clássico contra o Grêmio. Então, você que, pô, Eduardo, eu quero acompanhar o jogo, eu estou ajudando aqui, estou contribuindo aqui para esse tipo de trabalho. Beleza? Então, repetindo o Pix do canal, gente. E assim, você vai estar participando mais vezes dos sorteios das camisas do Vasco, ingressos para os jogos do Vasco aqui em São Januário também, nesse primeiro momento. Depois vamos ver, né, para a galera aí de outras partes desse Brasilzão de Deus também. Temos vascaínos espalhados nesse mundão inteiro aí. Então, vamos entender melhor a nossa logística, mas estarei sorteando ingressos também para os jogos do Vasco aqui no Rio de Janeiro, beleza? Então, para a galera que está ajudando aqui o canal, é a minha maneira, é a forma que eu tenho, né, como assim, retribuir a vocês em forma de gratidão. Camisa, ingressos, brindes, aqui no grupo interno do canal, beleza? Então, desde já agradeço. Não importa o valor, tá, gente? É aqui o Pix, não importa o valor da sua ajuda. Gente, muitos assuntos importantes sobre o Vasco. Tem negociação ou negociações acontecendo na madrugada, né, com reforços. O Vasco busca reforços. O Vasco está tentando a contratação de alguns jogadores, alguns mais avançados, outros não, né? Sobre o Balbuena, o que separa... eu vou passar uma informação e presta atenção. Depois outras pessoas vão fazer o corte aqui também, não tem problema nenhum, tá, gente? Nenhum. Cortes para o bem, não tem problema nenhum, porque é uma informação importante. O que separa o Balbuena, zagueiro paraguaio de 33 anos do Vasco, é só o salário, tá? Acho que o Vasco está tentando aí um acordo, o Balbuena pede cerca de R$ 1 milhão por mês, é um salário considerado alto para um zagueiro, e o Vasco tenta um acordo para diminuir o salário e fechar com o zagueiro. Então, o que separa o Balbuena do Vasco é o salário. O Balbuena, que na minha opinião iria ajudar bastante, né? Um zagueiro experiente, um zagueiro que já conhece o futebol brasileiro. Eu trouxe essa informação em primeira mão aqui para vocês. Eu estou reproduzindo novamente aqui. Balbuena e Vasco têm uma negociação avançada e vamos aguardar e a cena nos próximos capítulos. O Vasco está realmente tentando aí alguns jogadores. Sobre o zagueiro, Alan Saldívia, ontem o canal A Hora do Vasco com o Lineker Biondi, meu amigo, ele noticiou, né, que o Colo-Colo quer pelo menos 2,5 milhões pelo zagueiro. Então, é um zagueiro com custo muito alto, né? Você está falando aqui de 13, 14 milhões de reais. Então, quando você está falando aqui de 2,5 milhões de dólares, tá, gente? Então, assim, é realmente muito dinheiro. Se você tem no mercado um zagueiro como o Balbuena, livre no mercado para o Vasco pagar só o salário, um zagueiro mais experiente, eu prefiro que o Vasco entre em acordo, que o Vasco faça um investimento, é um bom zagueiro, é um zagueiro experiente, tem saída de bola, tem, enfim, bom cabeceio, é líder em campo também. Então, eu acho que o Balbuena é o nome certo, tá? É o nome certo, tá, para o Vasco. Essas negociações acontecem na madrugada, por quê? Porque alguns jogadores, tipo Portugal, existe um fuso horário, vocês sabem, né? Um fuso horário 4, 5 horas no Brasil e Portugal. Então, os dirigentes do Vasco, eles estão realmente negociando com esses jogadores
na madrugada. E aí é normal isso no mundo do futebol, tá? Não é normal, outros países e os dirigentes precisam trabalhar. O Vasco negocia, além do Balbuena, né, uma situação bem avançada, o Vasco negocia com atacante tipo Brian Rodrigues, o Vasco ainda tem interesse no Brian Rodrigues, tá? Só para reforçar esse assunto aqui, o Vasco ainda tem um interesse. É realmente uma negociação muito complexa, porque é um jogador de 25 milhões de reais, não é um valor baixo, é um valor bem alto, né? Mas o Vasco tem interesse, né? O Vasco quer um atacante desse nível, né? O Vasco não vai diminuir o ritmo com relação a isso. Então, o Vasco ainda tem muito interesse, reforçando aqui, no atacante Brian Rodrigues. Outro jogador que o Vasco também teria interesse é mais um volante, né? Mais um jogador de meio campo, para ser mais exato, mais reto, seria um jogador estilo Cuejá, né? Um jogador que consiga jogar com a bola nos pés, bom de bola ali no meio campo, mas que consiga construir jogadas. Exemplo, hoje não temos o Coutinho. Será que o Estrela vai para o time titular? Vai o Alex Teixeira? O Estrela também é dúvida. Vamos aguardar aí a cena dos próximos capítulos, porque o Vasco está realmente tentando algumas soluções ali para o meio campo também e agora para o ataque. Reforçando, jogador para o meio campo com o Vasco, negociações em andamento bem avançadas, mais um jogador para o meio campo, negociação avançada, 2 jogadores por ataque. Situação, não vou dizer avançada não, tá? Porque às vezes você, Eduardo, está numa fase embrionária, está tudo no começo ainda. Contratar atacante bom realmente é muito difícil, porque é muito caro. Essa que é a grande verdade da gente. Contratar zagueiro é mais fácil, lateral é mais fácil, mas quando você vai para o ataque, meio campo e ataque, são jogadores caros e o clube sem grana, fica complicado aí para o mundo do nosso querido e amado Clube de Regatas Vasco da Gama. Gente, agora vamos falar de jogo, de bola, campo, porque hoje o Vasco tem um clássico nacional aqui em São Januário, repetindo, com transmissão aqui, tá? Fica de fora não, confirma aqui embaixo a tua inscrição para você acompanhar o jogo, pré-jogo, jogo, pós-jogo, toda a transmissão aqui pelo canal Vasco Connection. Deixe essa moral aí. Hoje, 5h30 da tarde, direto de São Januário, o Vasco vai enfrentar a equipe do Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. Lembrando, eu acredito na vitória. Eu cravo um 3-0 Vasco aqui para cima do Grêmio, que não é esse bicho-papão todo. O Grêmio não é esse bicho-papão todo. E eu, como vascaíno, tenho que passar energia positiva. Jamais vou torcer contra aqui. É clássico, é um adversário grande, mas é o Vasco dentro de São Januário. 3-0 Vasco, jogando muito, com sangue nos olhos, para entregar mais, mostrar, não só para a torcida, mas a grandeza do Vasco da Gama, do que é ser Vasco da Gama hoje em São Januário. Alguns jogadores não foram relacionados, uns por contusão, outros por opção técnica, tá? Eu vou passar para vocês aqui, pontuando cada um, o caso do Coutinho, né? O Coutinho foi uma situação bem delicada, é craque, é o nosso camisa 10, né? Infelizmente teve uma lesão na panturrilha e deve ficar fora, gente, por cerca de 1 mês. Eu acho que aqui pro lugar do Coutinho seria o Estrela, Guilherme Estrela, gravem esse nome mais uma vez. Estrela joga muita bola. Esse aqui seria o titular, um reforço no time titular, né? Da nossa base, está recuperado 100%. Né? Então, Coutinho está fora, não vai para o jogo, deve ficar 1 mês parado. Tá? GB sentiu um problema muscular e, enfim, ficou fora do jogo, não foi relacionado. Leandrinho ainda está fisicamente atrás dos outros, né, do elenco, né, tipo Lucas Piton e Vitor Luiz, enfim, e ficou fora também por opção técnica. Maurício Lemos ficou fora por opção técnica. Puma Rodrigues, opção técnica. Todos esses jogadores foram barrados pelo técnico Fernando Diniz. Lucas Piton, opção técnica. Vitor Luiz, opção técnica. Então, assim, alguns jogadores realmente ficaram de fora por opção técnica do técnico Fernando Diniz, perdão. E falando aqui sobre esse provável time do Vasco, tá? Deixa eu passar para vocês aqui, para o jogo de hoje à noite. E hoje é tarde o jogo, né? O jogo não é à noite não, tá, gente? 5h30 da tarde, reforçando aqui o horário do jogo, transmissão aqui do canal, hein? Reforça aí o like, você que acredita na vitória do Vasco hoje, reforça a inscrição aqui embaixo. Vamos chegar hoje à marca de 137 mil vascaínos aqui no canal Vasco Connection. Então, reforça aí a tua inscrição, reforça o teu like também, porque é muito, mas muito importante mesmo. Então, provável Vasco para o jogo dessa noite é o seguinte: Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, João Vitor e Luiz Gustavo na zaga, Lucas Freitas corre por fora, Riquelme deve ser o lateral esquerdo, anotem aí, o Riquelme deve ser o lateral esquerdo,
Um meio-campo com Hugo Moura, Tietê, Garré, aí temos duas dúvidas aqui, né? David ou Alex Teixeira também treinaram no time titular, mas eu acho que ele vai de Garré, porque o Garré é o jogador da posição, e um outro aqui, Guilherme Estrela, seria o jogador da posição, jogando na posição, porque essa aqui, a posição do Coutinho é a posição do Estrela. O Estrela é um pouco mais técnico, um jogador de muita força física, um jogador do arremate de fora da área também, muito bom jogador da nossa base, mas as opções, os que treinaram aqui no time titular foram no meio campo, lugar do Coutinho, Garré, David e Alex Teixeira. Deixa aqui a sua opinião, quem você escolheria para jogar no time titular. E no ataque, Nuno Moreira, Ryan e Verratti. Né? Então esse é o time provável, o time do Vasco. Deixa eu passar para vocês aqui também o provável Grêmio. Eu acho que dá para o Vasco vencer, eu acho que o Vasco tem um bom time, organizado pelo técnico Fernando Diniz, para esse jogo importantíssimo contra a equipe do Grêmio, hoje, 5h30 da tarde. O provável Grêmio é Thiago Volpe no gol, Gustavo Martins na lateral direita, Wagner Leonardo e Kahneman na zaga, Marlon é o lateral esquerdo, Vila Sante, Dodge e Christian Oliveira no meio campo, fechando com Alex Santana e Alisson e Bright White no ataque. O técnico é o Mano Menezes. Então, esse é provável a equipe do Grêmio e também o Vasco que vai, enfrentar a equipe do Grêmio hoje em São Januário. Eu vejo o Vasco com muitas condições de vitória, repetindo e reforçando aqui, nesse jogo contra a equipe do Grêmio, beleza? Você que acredita na vitória do Vasco hoje, vai deixar o like aqui embaixo e vai confirmar a tua inscrição. Fique de fora, não. Deixa aqui embaixo seu comentário o que você acha do jogo, o que você acha desse confronto contra a equipe do Grêmio, o Campeonato Brasileiro, um jogo muito importante hoje à noite em São Januário, repetindo aqui. Gente, e para finalizar aqui, eu quero falar sobre o Grupo HP. Você vai perguntar, Eduardo, quem é Grupo HP? Grupo HP é parceiro aqui do canal do nosso amigo grande vascaíno Henrique, que é o dono da empresa. Você, mas para que serve? Você tem uma conta de luz em casa, a sua conta de luz. Gente, vamos participar, é uma campanha muito bacana, tempo limitado, tá? Preste atenção aí. O que acontece? Você tem uma conta de luz em casa para pagar. Você do Brasil inteiro pode entrar em contato com o seu Henrique. E vai entrar em contato com ele e vai falar assim, pô, seu Henrique, eu quero um desconto na minha conta de luz. Você, pessoa física, pode conseguir um desconto lá com o seu Henrique de até 30% na sua conta de luz. Então, baita de um desconto. Um exemplo, se você, R$300 de conta de luz por mês, um desconto de 90, você vai pagar 200, R$210 no máximo. Então, você vai procurar o seu Henrique, tá? No DDD 21 e o telefone 99871-2060 ou DDD 22 e o telefone 99753-6888. Falar com o Henrique, você pessoa física, você pessoa jurídica também, telefone passando aqui na tela, tá? A pessoa jurídica pode conseguir um desconto de até 40% na conta de luz. É realmente descontos importantes na sua conta de luz, repetindo aqui. Beleza? Então vai lá, fala com o Henrique, o cupom promocional é o canal Vasco Connection. Fala, estou vindo aqui através do canal Vasco Connection do nosso amigo Eduardo Ferrari, seu Henrique. Eu quero um desconto na minha conta de luz, é claro, quem não quer uma lambuja, quem não quer realmente economizar, principalmente nesses momentos delicados, né, em que vivemos no nosso país. Beleza? Então é isso, gente. Daqui a pouco eu volto com live aqui no canal antes, né, do jogo. Hoje vamos fazer uma super live aqui e depois a transmissão do jogo ao vivo aqui no canal Vasco Connection. Valeu? Então é isso. Um beijo no coração de todos vocês. Eu sou Eduardo Ferrari, aqui do Rio de Janeiro. Saudações vascaínas. Então fala você ligado aqui no canal. Sou Eduardo Ferrari e trago notícias importantes do Vasco. Antes eu peço a tua inscrição aqui embaixo. Tem um botão vermelho escrito inscreva-se. Para você que ainda não é inscrito aqui no canal, dê essa moral aí, reforça a tua inscrição aqui embaixo. Reforça o teu like aqui embaixo, é muito importante para o canal e de graça também. Hoje tem jogo contra a equipe do Grêmio, 5h30 da tarde, uma super transmissão aqui do canal, né? Uma transmissão cheia com pré-jogo, jogo, pós-jogo. Então, reforça aí a tua inscrição, repetindo aqui, reforça o teu like, porque o YouTube vai entender que você quer acompanhar o Vasco, o jogo do Vasco, e vai entregar aí no seu celular, na sua TV, no seu computador. Então, reforça aí a tua inscrição, repetindo, é de graça, não paga nada. Botão vermelho aqui no cantinho esquerdo do seu telefone, beleza? Deixa o like também, claro que é muito importante. Aproveita e copia o link do vídeo aqui, joga em grupos do Vasco, grupos de Telegram, de Facebook e fala para todo mundo que tem vídeo novo aqui no canal. Antes de começar o vídeo, eu quero falar da campanha aqui do canal. É uma campanha muito importante, tá?
para um recomeço das transmissões dos jogos do Vasco aqui no canal Vasco Connection. É a campanha desse Pix aqui, passando na tela para você. O Pix do canal, gente, é e-mail, tá? Tem muita gente, pô, Eduardo, eu quero participar da campanha, eu quero ajudar o canal, eu quero te ajudar aí nesse projeto do canal Vasco Connection. Como é que eu faço? É através desse Pix que está passando na tela aqui, repetindo aqui, é eduvasco, 199798, @gmail.com, gente. Toda ajuda é muito bem-vinda, é realmente uma doação para o canal Vasco Connection aqui, para um recomeço de história muito importante, mas muito importante mesmo. Repetindo, hoje tem transmissão direto de São Januário, num grande jogo, num clássico contra o Grêmio. Então, você que, pô, Eduardo, eu quero acompanhar o jogo, eu estou ajudando aqui, estou contribuindo aqui para esse tipo de trabalho. Beleza? Então, repetindo o Pix do canal, gente. E assim, você vai estar participando mais vezes dos sorteios das camisas do Vasco, ingressos para os jogos do Vasco aqui em São Januário também, nesse primeiro momento. Depois vamos ver, né, para a galera aí de outras partes desse Brasilzão de Deus também. Temos vascaínos espalhados nesse mundão inteiro aí. Então, vamos entender melhor a nossa logística, mas estarei sorteando ingressos também para os jogos do Vasco aqui no Rio de Janeiro, beleza? Então, para a galera que está ajudando aqui o canal, é a minha maneira, é a forma que eu tenho, né, como assim, retribuir a vocês em forma de gratidão. Camisa, ingressos, brindes, aqui no grupo interno do canal, beleza? Então, desde já agradeço. Não importa o valor, tá, gente? Aqui o Pix, não importa o valor da sua ajuda. Gente, muitos assuntos importantes sobre o Vasco. Tem negociação ou negociações acontecendo na madrugada, né, com reforços. O Vasco busca reforços. O Vasco está tentando a contratação de alguns jogadores, alguns mais avançados, outros não, né? Sobre o Balbuena, o que separa... eu vou passar uma informação e presta atenção. Depois outras pessoas vão fazer o corte aqui também, não tem problema nenhum, tá, gente? Nenhum. Cortes para o bem, não tem problema nenhum, porque é uma informação importante. O que separa o Balbuena, zagueiro paraguaio de 33 anos do Vasco, é só o salário, tá? Acho que o Vasco está tentando aí um acordo. O Balbuena pede cerca de R$1 milhão por mês, é um salário considerado alto para um zagueiro, e o Vasco tenta um acordo para diminuir o salário e fechar com o zagueiro. Então, o que separa o Balbuena do Vasco é o salário. O Balbuena, que na minha opinião iria ajudar bastante, né? Um zagueiro experiente, um zagueiro que já conhece o futebol brasileiro. Eu trouxe essa informação em primeira mão aqui para vocês. Eu estou reproduzindo novamente aqui. Balbuena e Vasco têm uma negociação avançada e vamos aguardar aí a cena nos próximos capítulos. O Vasco está realmente tentando aí alguns jogadores. Sobre o zagueiro, Alan Saldívia, ontem o canal A Hora do Vasco com Lineker Biondi, meu amigo, ele noticiou, né, que o Colo-Colo quer pelo menos R$2,5 milhões pelo zagueiro. Então, é um zagueiro com custo muito alto, né? Você está falando aqui de 13, 14 milhões de reais. Então, quando você está falando aqui de $2,5 milhões, tá, gente? Então, assim, é realmente muito dinheiro. Se você tem no mercado um zagueiro como o Balbuena, livre no mercado para o Vasco pagar só o salário, um zagueiro mais experiente, eu prefiro que o Vasco entre em acordo, que o Vasco faça um investimento. É um bom zagueiro, é um zagueiro experiente, tem saída de bola, tem, enfim, bom cabeceio, é líder em campo também. Então, eu acho que o Balbuena é o nome certo, tá? É o nome certo, tá, para o Vasco. Essas negociações acontecem na madrugada, por quê? Porque alguns jogadores, tipo Portugal, existe um fuso horário, vocês sabem, né? Um fuso horário 4, 5 horas do Brasil e Portugal. Então, os dirigentes do Vasco, eles estão realmente negociando com esses jogadores na madrugada. E aí é normal isso no mundo do futebol, tá? Não é normal, outros países e os dirigentes precisam trabalhar. O Vasco negocia, além do Balbuena, né, uma situação bem avançada, o Vasco negocia com atacante tipo Brian Rodrigues. O Vasco ainda tem interesse no Brian Rodrigues, tá? Só para reforçar esse assunto aqui, o Vasco ainda tem interesse. É realmente uma negociação muito complexa, porque é um jogador de R$25 milhões, não é um valor baixo, é um valor bem alto, né? Mas o Vasco tem interesse, né? O Vasco quer um atacante desse nível, né? O Vasco não vai diminuir o ritmo com relação a isso. Então, o Vasco ainda tem muito interesse, reforçando aqui, no atacante Brian Rodrigues. Outro jogador que o Vasco também teria interesse, mais um volante, né? Mais um jogador de meio campo, para ser mais exato, mais reto, seria um jogador estilo Cuejá, né? Um jogador que consiga jogar com a bola nos pés, bom de bola ali no meio campo, mas que consiga construir jogadas. Exemplo, hoje não temos o Coutinho. Será que o Estrela vai para o time titular?
Vai o Alex Teixeira? O Estrela também é dúvida. Vamos aguardar aí a cena dos próximos capítulos, porque o Vasco está realmente tentando algumas soluções ali para o meio campo também e agora para o ataque. Reforçando, jogador para o meio campo com o Vasco, negociações em andamento bem avançadas, mais um jogador para o meio campo, negociação avançada, 2 jogadores por ataque. Situação, não vou dizer avançada não, tá? Porque às vezes você, pô, Eduardo, tá numa fase embrionária, tá tudo no começo ainda. Contratar atacante bom realmente é muito difícil, porque é muito caro. Essa que é a grande verdade, né, gente? Contratar zagueiro é mais fácil, lateral é mais fácil, mas quando você vai pro ataque, meio campo e ataque, são jogadores caros e o clube sem grana, fica complicado aí pro mundo do nosso querido e amado Clube de Regatas Vasco da Gama. Gente, agora vamos falar de jogo, de bola, campo, porque hoje o Vasco tem um clássico nacional aqui em São Januário, repetindo, com transmissão aqui, tá? Fica de fora não, confirma aqui embaixo a tua inscrição para você acompanhar o jogo, pré-jogo, jogo, pós-jogo, toda a transmissão aqui pelo canal Vasco Connection, desse essa moral aí. Hoje, 5h30 da tarde, direto de São Januário, o Vasco vai enfrentar a equipe do Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. Lembrando, eu acredito na vitória. Eu cravo um 3-0 Vasco aqui para cima do Grêmio, que não é esse bicho-papão todo. O Grêmio não é esse bicho-papão todo. E eu, como vascaíno, tenho que passar energia positiva. Jamais vou torcer contra aqui. É clássico, é um adversário grande, mas é o Vasco dentro de São Januário. 3-0 Vasco, jogando muito, com sangue nos olhos, para entregar mais, mostrar, não só para a torcida, mas a grandeza do Vasco da Gama, do que é ser Vasco da Gama hoje em São Januário. Alguns jogadores não foram relacionados, uns por contusão, outros por opção técnica, tá? Eu vou passar para vocês aqui, pontuando cada um, caso do Coutinho, né? O Coutinho foi uma situação bem delicada, é craque, é o nosso camisa 10, né? Infelizmente teve uma lesão na panturrilha e deve ficar fora, gente, por cerca de um mês. Eu acho que aqui pro lugar do Coutinho seria o Estrela, Guilherme Estrela, gravem esse nome mais uma vez. Estrela joga muita bola. Esse aqui seria o titular, um reforço no time titular, né, da nossa base, está recuperado 100%. Né? Então, Coutinho está fora, não vai para o jogo, deve ficar um mês parado. Tá? GB sentiu um problema muscular e, enfim, ficou fora do jogo, não foi relacionado. Leandrinho ainda está fisicamente atrás dos outros, né, do elenco, né, tipo Lucas Piton e Vitor Luiz, enfim, e ficou fora também por opção técnica. Maurício Lemos ficou fora por opção técnica. Puma Rodrigues, opção técnica. Todos esses jogadores foram barrados pelo técnico Fernando Diniz. Lucas Piton, opção técnica. Vitor Luiz, opção técnica. Então, assim, alguns jogadores realmente ficaram de fora por opção técnica do técnico Fernando Diniz, perdão. E falando aqui sobre esse provável time do Vasco, tá? Deixa eu passar para vocês aqui para o jogo de hoje à noite. E hoje é tarde o jogo, né? O jogo não é à noite não, tá, gente? 5h30 da tarde, reforçando aqui o horário do jogo, transmissão aqui do canal, hein? Reforça aí o like, você que acredita na vitória do Vasco hoje, reforça a inscrição aqui embaixo. Vamos chegar hoje à marca de 137 mil vascaínos aqui no canal Vasco Connection. Então, reforça aí a tua inscrição, reforça o teu like também, porque é muito, mas muito importante mesmo. Então, provável Vasco para o jogo dessa noite é o seguinte: Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, João Vitor e Luiz Gustavo na zaga, Lucas Freitas corre por fora, Riquelme deve ser o lateral esquerdo, anotem aí, o Riquelme deve ser o lateral esquerdo, um meio campo com Hugo Moura, Tietê, Garré, aí temos duas dúvidas aqui, né? David ou Alex Teixeira também treinaram no time titular, mas eu acho que ele vai de Garré, porque o Garré é o jogador da posição, e o outro aqui, Guilherme Estrela, seria o jogador da posição, jogando na posição. Porque essa aqui, a posição do Coutinho é a posição do Estrela. O Estrela é um pouco mais técnico, um jogador de muita força física, um jogador do arremate de fora da área também. Muito bom jogador da nossa base. Mas as opções, os que treinaram aqui no time titular foram, no meio campo, no lugar do Coutinho, Garré, David e Alex Teixeira. Deixa aqui a sua opinião, quem você escolheria para jogar no time titular. E no ataque, Nuno Moreira, Ryan e Verratti. Né? Então esse é o provável time do Vasco. Deixa eu passar para vocês aqui também o provável Grêmio. Eu acho que dá para o Vasco vencer, eu acho que o Vasco tem um bom time, organizado pelo técnico Fernando Diniz, para esse jogo importantíssimo contra a equipe do Grêmio, hoje, 5h30 da tarde.
O provável Grêmio é Thiago Volpe no gol, Gustavo Martins na lateral direita, Wagner Leonardo e Kahneman na zaga, Marlon é o lateral esquerdo, Vila Sante, Dodge e Christian Oliveira no meio campo, fechando com Alex Santana e Alisson e Bright White no ataque. O técnico é o Mano Menezes. Então, esse é a provável equipe do Grêmio e também o Vasco que vai, enfim, enfrentar a equipe do Grêmio hoje em São Januário. Eu vejo o Vasco com muitas condições de vitória, repetindo e reforçando aqui, nesse jogo contra a equipe do Grêmio, beleza? Você que acredita na vitória do Vasco hoje, vai deixar o like aqui embaixo e vai confirmar a tua inscrição. Fique de fora, não. Deixa aqui embaixo seu comentário, o que você acha do jogo, o que você acha desse confronto contra a equipe do Grêmio, o Campeonato Brasileiro, um jogo muito importante hoje à noite em São Januário, repetindo aqui. Gente, e para finalizar aqui, eu quero falar sobre o Grupo HP. Você vai perguntar, Eduardo, quem é Grupo HP? Grupo HP é parceiro aqui do canal do nosso amigo grande vascaíno Henrique, que é o dono da empresa. Você, pô, mas para que serve? Você tem uma conta de luz em casa, a sua conta de luz. Gente, vamos participar, é uma campanha muito bacana, tempo limitado, tá? Preste atenção aí. O que acontece? Você tem uma conta de luz em casa para pagar. Você do Brasil inteiro pode entrar em contato com o seu Henrique. E vai entrar em contato com ele e vai falar assim, pô, seu Henrique, eu quero um desconto na minha conta de luz. Você, pessoa física, pode conseguir um desconto lá com o seu Henrique de até 30% na sua conta de luz. Então, baita de um desconto. Um exemplo, se você, sei lá, R$300 de conta de luz por mês, um desconto de 90, você vai pagar 200, R$210 no máximo. Então, você vai procurar o seu Henrique, tá? No DDD 21 e o telefone 99871-2060 ou DDD 22 e o telefone 99753-6888. Falar com o Henrique, você pessoa física, você pessoa jurídica também, telefone passando aqui na tela, tá? A pessoa jurídica pode conseguir um desconto de até 40% na conta de luz. É realmente descontos importantes na sua conta de luz, repetindo aqui. Beleza? Então vai lá, fala com o Henrique, o cupom promocional é o canal Vasco Connection. Fala, estou vindo aqui através do canal Vasco Connection do nosso amigo Eduardo Ferrari. Seu Henrique, eu quero um desconto na minha conta de luz, é claro, quem não quer uma lambuja, quem não quer realmente economizar, principalmente nesses momentos delicados, né, em que vivemos no nosso país. Beleza? Então é isso, gente. Daqui a pouco eu volto com live aqui no canal antes, né, do jogo. Hoje vamos fazer uma super live aqui e depois a transmissão do jogo ao vivo aqui no canal Vasco Connection. Valeu? Então é isso. Um beijo no coração de todos vocês. Eu sou Eduardo Ferrari, aqui do Rio de Janeiro. Saudações vascaínas.